Os casos de abuso sexual voltaram a ser assunto em todo o Brasil depois que a apresentadora Xuxa revelou ter sido vítima desse crime. E o Bom Dia Goiás foi conferir qual é a realidade aqui em Goiás. No interior do estado, os casos de violência sexual contra menores não param de acontecer e a dificuldade para chegar até os autores do crime ainda é muito grande. Em Lusiânia, município próximo a Brasília, 52 crianças foram violentadas desde maio do ano passado. E quase metade dos abusos aconteceu nos primeiros 5 meses de 2012. De acordo com a Delegacia da Mulher, somente neste ano foram registradas 25 ocorrências de crimes sexuais em Lusiânia. Na maior parte, as vítimas são crianças e adolescentes. São vítimas de padrastos, namorados de mãe, e o contrário também acontece. São tios, são pessoas que têm acesso, que têm livre acesso, que têm a confiança dessa criança e dos responsáveis por elas. Foi o que aconteceu em Santo Antônio do Descoberto há pouco mais de um mês. A pequena Tawane, de apenas 6 meses de idade, foi violentada pelos pais e morta em seguida. O caso revoltou os moradores do município. Hélio Correia Lima e a esposa Tamires Barbosa dos Santos foram presos e, se condenados, podem pegar até 40 anos de prisão. Mas, na maioria dos casos, os autores continuam soltos. E a maior dificuldade para encontrar os suspeitos começa com a vítima, que muitas vezes não tem coragem de fazer a denúncia. É difícil, às vezes, essa vítima romper o silêncio e comentar com um terceiro o que está acontecendo, por medo, por uma relação de afeto que se desenvolve entre essa vítima e o autor. Então, às vezes, demora um tanto a chegar ao conhecimento de um adulto que vai fazer a denúncia. Dificuldade que também acontece em Anápolis, na região central do estado. No município, mais de 200 inquéritos sobre violência sexual foram abertos nos últimos 2 anos, mas em nenhum dos casos os autores foram presos. E nos primeiros meses de 2012 já foram 120 denúncias. Nós temos notado um crescente aumento, talvez não justificado, mas pode estar relacionado muitas vezes com a ausência dos pais em casa, ou por uma omissão ou pela necessidade corrente de sustento mesmo da família. As crianças ficam muito expostas a situações em que ela pode ser realmente levada à condição de vítima. Quem tem filhos teme a ação dos pedófilos. Seu Valdir, pai de 2 crianças, alerta que alguns cuidados simples podem fazer toda a diferença na vida dos pequenos. Não pega carona, se tiver no meio de um bocado de gente, você que chega uma pessoa, ei, vem cá, uma bala aqui, você grita, socorro, uma pessoa chegar e lhe ajudar, uma orienta, meu filho, é isso, né? Precisa acabar, né? Isso. Tem que acabar, porque se não acabar, como é que vai viver, como é que nós vamos viver nesse mundo, né? E o crescimento do número de casos de violência sexual contra crianças em Goiânia e Aparecida de Goiânia assusta. Só este ano já foram registradas 300 ocorrências desse tipo de crime. Em muitos casos, a violência ocorre dentro de casa. Com 12 anos de idade, eu tive um namorado, né? Engravidei do meu primeiro filho. Aí ele me pediu um casamento para ele não ser preso, porque foi considerado como estupro. Aí a gente casou, aí nós fomos morar junto. E aí ele começou a bater no menino para me atingir. Com 6 meses de idade, ele deu uma mordida muito forte no braço dele, que saiu sangue. E aí ele falou que se eu contasse para minha mãe... Ele falou que se contasse para minha mãe, ia me bater. Aí eu ficava calada. Hoje, com 18 anos, essa menina que tem tantas histórias de sofrimento para contar, recebe a ajuda do projeto 9 Luas do Centro de Valorização à Mulher, o CEVAM, onde vive com os 2 filhos pequenos. O centro também tem o projeto Castelo dos Sonhos, que abriga menores que viviam em situação de risco em casa. O local tem uma ampla estrutura, mas hoje depende de convênios com a Prefeitura e Estado. A maioria dos profissionais, como psicólogos, essenciais na recuperação dessas pessoas, são voluntários. Quem sustenta o CEVAM com alimentos, com essa estrutura toda é a população, são campanhas. Funcionários recebem, quando chega algum dinheiro, alguma ajuda do governo. E temos também um voluntariado bem intenso, que são
aquelas pessoas que vêm dar um pouco de si. Goiânia tem hoje 2 abrigos que acolhem crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica. O Cevan, que hoje está atendendo 48 pessoas, e o condomínio Sol Nascente, que desde março deste ano não recebe mais nenhuma criança por causa da superlotação. O número de casos de violência doméstica, principalmente de abuso sexual, aumenta a cada ano. Só o Conselho Tutelar de Goiânia atende por dia cerca de 15 casos de crianças e adolescentes que sofrem algum tipo de violência. Esse tipo de crime, em sua maioria, ocorre dentro de casa. No ano passado, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Goiânia registrou 257 boletins de ocorrência de abuso de crianças e adolescentes e 311 denúncias anônimas. Até 28 de maio deste ano, foram 118 boletins de ocorrência e 109 denúncias. Em Aparecida de Goiânia, os números também assustam. No ano passado, 321 boletins de ocorrência sobre abuso de crianças e adolescentes foram feitos, sendo 80% só de algum tipo de abuso sexual. Até o fim de maio deste ano, o número de boletins já estava acima dos 180, 70% por violência sexual. Esta adolescente de apenas 12 anos está abrigada no Cevan há 2 meses com os 6 irmãos. Para ela, aqui a vida é melhor. Eu apanhava do meu padrasto, minhas irmãs também. Aí, quando eu chegava lá em casa, nós só arrumava a casa e ia pra rua. Na nossa conversa, a menina fica o tempo todo de cabeça baixa. Fala sobre a violência física, maus tratos, vergonha, mas em nenhum momento cita os abusos sexuais que sofria com o apoio da própria mãe, que fazia com que ela e a irmã mais velha se prostituíssem em troca de dinheiro, um aparelho celular ou até mesmo por um botijão de gás. Esta porta é um símbolo que separa 2 mundos. Do lado de cá estão mulheres e crianças inocentes, vítimas da violência. Quando a porta se fecha, do outro lado estão estupradores, homens violentos, espancadores, que estão em liberdade, apoiados pela lei. E quando eu completar 18 anos, aí eu vou e arranjo um emprego para mim. A minha mãe falou para mim sair daqui e estudar, arrumar um serviço, que ela vai cuidar dos meninos para me fazer alguma coisa por mim. Você veio na reportagem histórias tristes e comoventes, casos que muitas vezes começam dentro da própria casa. Vamos conversar então com Sirlene Mendonça. Sirlene, que tipo de vigilância a família pode ter? Como reconhecer uma vítima de abuso sexual? Bom dia. Olá, Brenda, bom dia. Então, Brenda, a primeira coisa é conhecer bem o seu filho, estar bem próximo dele para sentir, para poder perceber as mudanças de comportamento. Quem vai falar sobre essas mudanças para a gente é a doutora Daniele Pereira e Silva, que é psicóloga da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, especialista nesta área. Quais seriam, então, os primeiros sinais, doutora? Então, Silane, cada criança ela pode apresentar comportamentos diferentes, porém existem comportamentos que são muito semelhantes, tais como algumas crianças demonstram comportamentos sexualizados, outras agressividade, dificuldades na escola, como falta de atenção, outras crianças também tendem ao isolamento, por uma situação de vergonha, uma situação de, às vezes, estar em entendimento sobre o que está acontecendo. Agora é importante os pais conversarem com os filhos, alertarem eles sobre essa questão do abuso sexual, da forma como se fala com adolescentes sobre os riscos de uma gravidez. É importante abordar isso desde pequeno, a partir de que idade? Claro, agora sim, a primeira coisa que nós precisamos pensar é qual que é a fase de desenvolvimento, qual que é o entendimento, a capacidade de entendimento dessa criança. Agora, isso também se dá com a observação, com o feeling que o pai tem em relação ao responsável, em relação ao seu filho, né? A criança, ao adolescente. Mas é importante uma conversa sobre autoproteção. Então a criança ela sente um toque abusivo, né, um assédio, algo que está, a palavra é essa mesma, que está intrusiva, né? Então é importante que o pai converse abertamente sobre a necessidade de autoproteção dessa criança, de cuidado em relação a esses momentos de abuso, né, de violência. E a criança sente o que é não usual.
o que é violência, o que tá fora do afeto, né? A criança sente essa diferença. Um toque afetivo é muito diferente de um toque abusivo. Doutora, um telefone para quem quiser uma informação na delegacia. 3201-2258, que é o telefone direto da recepção. Okay. Obrigada por esta entrevista, por esses seus esclarecimentos, Marcelo. Obrigado, Sirlene.